que eu quero falar um pouquinho. Olha só o que diz. É um hino 102, mas não precisa abrir não. Só quero que vocês entendam o que essa leitura fala. Olha, céu com Cristo, céu com Cristo. Depois que Cristo me salvou, em céu um mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, sim é céu. É céu fruir, perdão aqui. Na terra ou mar, por onde for, com o Senhor, é céu ali. Muito longe eu via outrora o céu, mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Bem pouco importa eu habitar em alto monte à beira-mar, em casa ou gruta, boa ou ruim, é céu ali, com Cristo em mim. Oh, aleluia, sim, é céu fruir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor, é céu ali. É o hino do Inário, e essa semana, então, já que você levantou, Helena, já que você está aí de pé, dá para... E essa semana eu fui confrontada com esse louvor, porque ele vai falar sobre exatamente o que a gente precisa viver. Glória a Deus. A gente precisa viver o reino de Deus o tempo todo. Eu vou falar sobre o reino de Deus e a gente vai começar com a leitura de João 13, já para vocês ficarem, já para a Lúlia ali abrindo enquanto eu vou falando. Deixa eu abrir a minha também, para eu não me perder. A gente fala tanto de reino de Deus, do reino dos céus, a Bíblia fala o tempo todo, Jesus prega sobre o reino, a gente tem falado nesse tempo, a palavra que Deus tem ardido em nossos corações tem sido exatamente sobre o reino. E às vezes a gente tem uma dificuldade de entender por que reino. E eu na última vez que eu preguei, eu falei que reino tem a ver com governo, né? O governo de Deus na terra. Mas existem algumas coisas equivocadas, né? Eu ouço muitas, às vezes, muitas não, eu ouço algumas pregações na internet, existem algumas coisas equivocadas, como fala, teses, né, do milênio, que a gente vai ter o governo de Cristo aqui na terra, que Cristo vai reinar aqui 1000 anos, então a gente está se preparando para esse reino. Não é a forma que eu creio, não é a forma que a gente prega aqui na casa, né? A gente entende que Cristo veio estabelecer o seu reino, o reino de Deus é o governo dele sobre as nossas vidas, ele comandando a nossa história. E esse hino do Inário, ele é tão bonito, ele fala assim: depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou, até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, assim é céu fruir, perdão aqui, na terra ou mar por onde for, com o Senhor, é céu ali. Olha que coisa bonita, é uma melodia, mas às vezes a gente não vive esse reino, porque a gente acha que reino de Deus é casa. Então, se eu sair daqui, não é mais reino, não é? Ou a gente acha que reino de Deus é a terra prometida, ali, entendeu? Aí eu sair da terra prometida, não é mais reino. Ou eu acho que é terreno quando eu estou ouvindo um louvor. Mas uma coisa que eu quero que venha bater assim, bem forte no meu e no teu coração, que a partir do momento em que Cristo veio habitar em nós, o Espírito Santo, que é o Espírito é? Santo. Ele habita em quem? Homens e mulheres como eu e você, que é carne. Mas é o Espírito Santo. Então, o que significa que o Espírito Santo, quando ele habita em mim, habita em você, ele traz o que para dentro de mim e para dentro de você? O reino, a santidade de Deus. Por isso que há tanto confronto. Por isso que a gente é confrontado o tempo todo quando a gente xinga. Por isso que a gente é confrontado o tempo todo quando a gente se aborrece. Por isso que a gente é confrontado tantas vezes quando a gente age de maneira contrária à vontade de Deus. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é reino. O reino de Deus, gente, às vezes a gente tem uma visão de reino meio das historinhas da Disney, já viu? Aquela menina pobrezinha, a Cinderela, né? É uma menina, tadinha, que é criada pela madrasta, as irmãs são tudo feias, né? As minhas irmãs tudo feias, ela é bonitinha, mas ela é lá criada com... Aí vem o príncipe, ela ganha aquela da fada madrinha, aquele
aquele sapato de cristal e vai encontrar e o príncipe vem. A gente tem uma ideia muito errônea do que é reino. Aí esse rei, príncipe, salva aquela mulher, ela vive com uma dondoca. Não. Se você for estudar qualquer reino no Oriente, você vê que o príncipe, ele é o primeiro, é o guerreiro maior. Você vê para o Davi. Davi era rei. Davi ia para onde? Para a guerra. Davi não ficava em casa só de... O dia que ele ficou, você sabe o que aconteceu. Né? Se deu mal. Cobiçou a mulher do próximo. Mas um rei, ele fazia exatamente isso. Ele ia para fora, ele trabalhava. E Cristo em nós, ele nos comissiona a viver esse reino aqui. Não um reino de facilidade, não um reino onde vai ser tudo bem bonito, bem florido, bem romântico, não é. Mas depois que Cristo me salvou, o céu, o mundo se tornou. Como se torna céu o mundo? Se a gente continua vendo tantas coisas, morte, lockdown, vírus, corona, pessoas morrendo. Eu fiquei pensando nisso, né, sobre as mortes que tem acontecido, pessoas que a gente gosta. Eu gostava muito do Lázaro. Lázaro fez parte da minha história de família. A gente botava o DVD do Lázaro lá, que uma amiga minha, Ana, na época eu era presbiteriana, você tem que ouvir um cantor. Ana, ele é uma bênção quando ele surgiu, que ele explodiu, né, o Lázaro, né? Explodiu assim na mídia, e eu botava aquele CD, as crianças gostavam de ver aquilo, então cresci com... Era Lázaro e Ronquinoli, que é um cantor americano. Oi? E Salomão do reggae também, que tinha que ter um reggaezinho, um ritmozinho. Então faz parte, e essas pessoas, até o Salomão do reggae, vivem o reino, até hoje. Lázaro vivia o reino, foi para a política, né? Foi para lá para a política, vivia o reino até hoje. Quando morre, a gente fica assim. Mas sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Que ele vai deixar, muitos vão ser levados, muitas pessoas vão ser levadas, sabe por quê? Porque a gente não está vivendo o céu. A gente está achando que a vida da gente é só isso aqui. E a gente fala tanto aqui na igreja isso, né? O que é 70 anos perto da eternidade? O que é 80 anos perto da eternidade? A gente fala isso, fica parecendo até que a gente quer morrer. Não é que a gente queira morrer. É porque a gente sabe que a vida, ela cansa. Viver cansa. Estou cansada aqui hoje de tanto viver já. Viver cansa. Daqui a pouquinho vem as dores, né? As dores. Condor, a idade do condor. Condor aqui, condor ali. Cansa viver. E o Senhor tem permitido algumas coisas para a gente começar a visualizar o que é céu. E eu separei essa palavra já está separada, já tem mais de um mês, que eu quero falar de 3 símbolos do reino de Deus. Então eu quero ler com vocês lá em João, Jó, como pode ainda adorar? João capítulo 13. E eu separei, eu ouvi uma palavra sobre isso e eu achei muito interessante os símbolos do reino. Você vai ver, quando você lê Jesus contando parábolas, você vai sempre ver Jesus trazendo assim, o reino de Deus é semelhante, já viram assim? O reino de Deus é semelhante a um campo, a uma pérola, a uma mulher que perde uma dracma, varre a casa. Sempre tem um exemplo, já viu? É semelhante a 2 filhos, um vai embora. O reino de Deus, o reino de Deus. Jesus sempre traz para coisas de perto. E eu quero trazer esse reino. E eu quero, a mensagem de hoje, que eu vou usar a mesma expressão que eu ouvi, é o reino de ponta cabeça. Tem um livro que fala sobre isso. Um reino de ponta cabeça. Por que um reino de ponta cabeça? Hoje, quando a gente fala de ter status, quem tem status hoje no nosso mundo? No mundo, não estou falando da igreja, não. No mundo secular. Quem tem dinheiro, não é verdade? Quem tem fama, quem tem uma posição social muito boa. Agora, quando você vai ler o reino de Deus, você vai ver que o reino de Deus ele é de ponta cabeça. Porque a Bíblia fala assim, aquele que quer ser grande tem que ser pequeno, né? Aquele que quer ser exaltado precisa o quê? Ser humilhado. Aí você vai ver por quê. Vamos ler esse texto, João 13? A gente vai ler ele e depois a gente vai continuar na nossa ministração. Diz assim, Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, o que ele fez? Amou-os até o fim.
Ele não desistiu. Foi a música que a gente cantou hoje. Que ele mudou nossa história e ele não desistiu. E ele não desistiu dos seus discípulos. Versículo 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, de que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tendes parte comigo. Disse-lhe Simão: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo estás limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpo. Então, depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora,
lavar meu pé não. Aí Jesus fala assim, Pedro, se eu não lavar o pé, teu pé, querido, você não tem parte comigo. Quero só lembrar uma coisa, Jesus lavou o pé do Pedro. Jesus lavou o pé de Judas, sim ou não? Jesus sabia que Judas ia trair, sim ou não? Então, olha que mistério que é profundo. Jesus sabia que Judas ia trair. Jesus sabia que Pedro ia negar. Jesus sabia que os 10 discípulos iam fugir. Amou-os até o fim. O reino de ponta cabeça. Amou-os até o fim. Mesmo sabendo que ia ser traído, mesmo sabendo que ia ser negado, mesmo sabendo que ninguém ficaria do lado dele, que ele ficaria ali desnudo, como a Lili até trouxe aqui na semana passada, né, que Jesus ele foi crucificado nu, Filho de Deus, crucificado nu, por causa de mim e por causa de você. E a gente menospreza o sacrifício de Cristo. Então, para eu viver o reino de Deus, eu preciso viver esse reino, esse símbolo que eu coloquei aqui escrito, a bacia. Reino da bacia. O que significa o reino da bacia? Aí eu vou lá para Filipenses, capítulo 2. Vamos lá? Filipenses, capítulo 2. A gente vai estar lendo até o versículo 7. 2, do versículo 1 até o versículo 7. Olha o que Paulo fala para a igreja de Filipe, os filipenses. Filipenses capítulo 2, do 1 ao 7 diz assim, olha. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, se há alguma coisa aí, se tem alguma coisa desse nível aí, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Olha aí, olha o confronto da bacia, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vou parar no versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual o sentimento que houve em Cristo Jesus? Pegou uma toalha, pegou uma bacia e lavou os pés dos seus discípulos que eram traidores, eram pessoas que iam negar, pessoas que iam fugir. Mas Jesus é Deus. Ele sabia que o propósito era muito maior. A gente não sabe do propósito, mas o propósito é maior. Você não sabe por que você está dando honra para uma pessoa. Honre, gente. Aprenda o que diz essa palavra. Não se ache superior aos outros, porque às vezes, a gente fala isso muito bonito, mas a gente se acha melhor do que os outros, sim. A gente é soberbo e vaidoso. A gente olha para algumas pessoas e fala, sou melhor do que ela. Eu não faço isso. Eu nunca, né? A gente se acha assim. Como se diante de Deus existisse pecadinho e pecadão. Como se diante de Deus tivesse uma balança e falasse assim, a Ana presta, o Rafael não presta, e Eduardo não presta. Não. Olhou Deus do céu, viu a humanidade e falou, nenhum presta. Todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. Todos. Não tem um santo aqui que possa falar, não, mas eu sou melhor do que fulano. Não tem um. Porque pecado de mentira, para pecado de prostituição, para pecado para quem se droga, para pecado para quem inveja, diante da balança de Deus é tudo pecado.
E não só por ato, porque eu e você podemos falar assim, mas eu não cometi, hoje eu economizei pecado, pastora. Eu não xinguei, eu não briguei, eu não... Não. É pecador. Porque a nossa essência é de pecado. Mas aí Paulo fala, o que Paulo fala? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também o que é para os outros, de sorte que vocês tenham o quê? O mesmo sentimento que teve Cristo. Qual o sentimento que teve Cristo? Lavou os pés. Qual o sentimento que teve Cristo? Vamos continuar aqui, olha, versículo 6. Que sendo, glória a Deus, esse ventilador em aleluia. Amém, igreja? Cadê a pedra? A pedra que segura. Vamos lá, versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Gente, quando você lê a palavra usurpação, já viram aquela novela mexicana? A Usurpadora? Para quem gosta de novela mexicana, a Luli gosta de novela mexicana. Inclusive, né, uma novela mexicana que ninou os 8 anos que vão fazer amanhã essas crianças. 8 anos que Paulinho enrola essa garota, gente. Ora por eles, para eles casarem esse ano. Amém, igreja? Posso contar com as orações? Não estou brincando, estou falando sério. Orem por eles, por favor. Para eles casarem. 8 anos, gente, vão fazer amanhã. Então, assim, o que é usurpação? Usurpação é você tomar aquilo que não é teu. Jesus estava usurpando, gente? Paulo usou uma palavra tão forte, mas será que Jesus estava usurpando se ele falasse, não quero morrer na cruz, não vou morrer pela Elaine, não vou morrer pela Marlete, não vou morrer, me recuso. Será que Jesus, ele poderia fazer isso? Estava usurpando? Não, porque ele era Deus. E às vezes a gente se acha alguma coisa. Às vezes a gente olha para a nossa condição. Viver reino é muito bonito, gente. É muito romântico. Viver é falado, né? Mas viver reino de verdade, fazer do céu a terra, é um desafio. Terra, viu? Golpe terra, né? Fazer do céu a terra é um desafio. Porque aqui tá lindo, todo mundo cantando, coisa linda. Na tua casa é fácil? Na rua é fácil? Né? Com gente xingando, com gente brigando. Com gente tirando, como fala, entre aspas, tirando você da graça, porque a graça ninguém sai, né, gente? A graça é de graça, então não tem como sair da graça. Mas, né, usando essa expressão, tirando você da graça, é fácil. Em céu o mundo se tornou, a gente canta céu na terra. Terra de novo, eu estou pentecostal hoje, terra. Mas olha só o que Jesus fala. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não quis. Ele abriu mão, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E cruz é o segundo símbolo do reino de Deus. A bacia é o primeiro, e cruz é o segundo. Paulo, ele incita isso em nós, né? Ele nos faz pensar que a gente precisa ter o mesmo sentimento que teve Cristo. O sentimento de Cristo não foi de ira, o sentimento de Cristo não foi de vingança. Uma coisa que está muito presente em nós é sentimento de vingança. Inclusive nos louvores. Não é verdade? A gente fica com aquela raiva santa. Sei lá, existe raiva santa? Não existe, né? Estou brincando. Mas a gente remói aquilo dentro do por causa de um irmão, por causa de alguma situação, e a gente tem essa mania. Mas tem de vós o mesmo sentimento que teve. Qual foi o sentimento? Ele morreu, morte e morte de cruz. Vou para o terceiro texto, que está em Lucas capítulo 9. A gente até leu na quinta-feira, fazia parte da palavra de hoje. Lucas 9. Tá ótimo horário, glória a Deus. Lucas capítulo 9. A gente vai estar lendo do versículo 23 ao 27. Primeiro exemplo, primeiro símbolo do reino de Deus. Tem vários, tá, gente? Só estou enumerando de acordo com o que eu estou ministrando nessa noite. Primeiro exemplo, uma bacia. Você lavar os pés. Que não é um ato... Tem muita... Eu já fui lavada a meus pés, já. Já lavei pé também. Como um ato profético. Né? Mas... tem atos que são atos patéticos. Porque lavar o pé e não honrar
Para de rir, Helena. Lavar o pé. Porque lavar e não honrar, continuar, é muito mais do que só lavar um pezinho. É você honrar teu irmão. E honrar teu irmão com todas as dificuldades que ele tem. Olhar para essa pessoa aí, olha para essa pessoa que está do teu lado. Não vou nem olhar para ninguém para não parecer que eu estou... Olha para essa pessoa aí. É uma pessoa linda, né? Oh, Jesus. Complicado, não é verdade? Lidar com o ser humano é difícil, né? Mas Deus mandou te honrar. Deus mandou honrar. E outra coisa, achar ela superior, ele superior a você. Agora tu vê. Não é complicado? Achar superior. Vou fazer um ato patético aqui de lavar os pés? Vou pegar a bacia ali? Lavar? Não. Nesse calor seria uma boa, né? Mas é muito mais do que isso. É você olhar com toda a dificuldade que a gente tem de lidar com o ser humano, porque isso é fato. Ninguém é perfeito, ninguém... Às vezes o falador, ele é mal visto, né? Aquele que aborrece rápido é mal visto, mas aquele que também tem gente que não fala, guarda rancor, é tão pecado quanto. Então é viver esse reino de Deus. É como a gente cantou no hino: limpa o meu coração, deixa o mundo mal, ensina-me a viver o teu reino aqui, porque lá no céu, gente, o reino já tá perfeito. Viver o reino é aqui, lá já tá pronto. Tá certinho, tudo no lugar. Esse reino vivendo aqui, quando chegar lá, a gente não vai ter nenhuma dificuldade de ver todo o propósito pelo qual a gente vive hoje, sofre, para chegar até lá. Então, é aqui que é para viver. É aqui agora. É daqui uns 40 minutos lá nessa casa. É amanhã no trabalho. Você está entendendo? É profundo o negócio. Vamos lá, Lucas 9, 23 em diante. Olha o que diz. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita um homem granjear o mundo inteiro, o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do seu Pai e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que os que aqui estão, alguns acho que não provarão a morte até que venha o reino de Deus. Uma coisa que Jesus também usou. Cruz não é uma palavra ligada aos judeus. Inclusive, na lei, existe um versículo que fala assim: maldito é aquele que for pendurado no madeiro. A questão de cruz era muito ligado ao governo romano. Existia 2 mortes no governo romano. Quando a pessoa era um malfeitor, né, que tinha feito algo, roubado, tal, ele era crucificado. Mas quando essa pessoa era um cidadão romano, ele era morto também, mas para ter uma morte mais rápida, ele era decapitado. A espada passava e morria devagar. Porque a morte de cruz, gente, se vocês forem estudar sobre a morte de cruz, uma vez eu vi um médico falando sobre a morte de cruz. O quão terrível era. É uma morte terrível, porque aquela posição que a pessoa... Você fica assim, gente, muito tempo? Você não fica assim muito tempo. Imagina você assim e um prego aqui. Não era aqui não, porque aqui não segura não, tá? Aqui não teria força para segurar o corpo. Era aqui, olha. E se vocês verem, aqui passa um monte de veias. Então a pessoa sangrava até morrer. A pessoa era ali, colocada naquela posição, um pé sobre o outro pregado, as mãos daquela forma, e a pessoa agonizava até a morte. Quando chegava um determinado momento que a pessoa não tinha morrido, o que eles faziam? Vinham e quebravam a perna. Por que quebravam a perna? Porque o apoio estava todo aqui.
Quando quebrava a perna, o que acontecia? A pessoa morria sufocada. Era assim. Simples assim. Tanto que Jesus ele não precisou quebrar a perna, porque a Bíblia fala lá em Salmos 22, nenhum dos seus ossos lhe será quebrado, mas dos 2 meninos ladrões que estavam do lado foi quebrada a perna, morreram sufocados. Gente, aí Jesus vem falar de cruz para nós, cruz, iluminadinha, com florzinha, bonitinha. Você acha que é isso aqui? Isso aqui é muito bonitinho. Nem isso aqui não, gente. Levar a cruz é você entender o que ela significa. O reino de Deus é semelhante à morte e morte de cruz. Como assim? É você negar a sua própria vontade. Porque quem estava lá sendo crucificado, estava lá por vontade própria? Não. Você vai falar assim, mas eles estavam lá porque mereciam, tá? Jesus merecia? Os 2 ladrões do lado ainda falaram isso, ficavam lá brigando, depois até no final, um lá se converteu e falou, Jesus, lembra-te de mim, porque a gente está aqui porque a gente merece. Mas Jesus merecia estar ali? Aí a gente vem e acha assim, eu sou a dona da razão, eu sou o dono da razão, porque eu. Aí Jesus fala, quer vir após mim, negue-se a si mesmo. A tua vontade não vai ser mais prioridade. A tua vontade não vai estar mais em primeiro lugar. Tome a sua cruz e siga-me. Você vai ter que abrir mão da razão. Gente, a pior coisa que existe no mundo é você abrir mão da razão. Mas eu tinha razão. Aí vem perdão. Aí vem dar a outra face. Aí vem, pede a túnica, você também dá logo o casaco, dá logo, tá, toma aqui, leva tudo. Só que isso não é romantismo. É o símbolo do reino de Deus. Depois que Cristo me salvou, o céu e o mundo se tornou. E a gente às vezes é tão mesquinho com tantas coisas, a gente não vê os milagres do reino porque a gente tem medo de entrar dentro desse universo que é a presença de Deus e viver. Eu já ouvi vários missionários que abriram mão de tudo e foram para lugares para pregar o evangelho. Aí a gente fala, não, esse não é o meu chamado. Não é o teu chamado, mas a gente precisa viver esse reino aqui. Abrir mão. Aprender a abrir mão, no mínimo da nossa razão, para viver o reino de Deus. Abrir mão da nossa própria vontade, porque Deus vai falar assim para mim e para você, faça isso. Deus, eu não estou com vontade. Será que a gente está com vontade todo dia? Será que todo dia a gente tem vontade de fazer a vontade de Deus, né, Carlinhos? Carlinhos está ali falando que não. Será que todo dia você tem vontade de fazer? Olha, hoje acordei com uma alegria tão grande, pastora, de fazer a vontade de Deus. Vou falar para vocês, nunca a gente tem vontade de fazer a vontade de Deus. Nunca. A vontade da gente é alimentar a nossa carne. A vontade de Deus é a gente ir lá estrupiar mesmo. A vontade de Deus é a gente fazer as coisas com a nossa justiça humana. E ainda fala assim, dá aquele prazer, fiz mesmo. Ainda fala assim, fiz mesmo. Mas viver o reino de Deus é muito mais profundo, porque o reino de Deus não significa só os 70, 80 anos aqui. A gente vai continuar vivendo esse reino na eternidade. Então eu quero trazer essa palavra, eu vou falar desses 2 símbolos. O terceiro símbolo é o túmulo, que não está mais cheio. Jesus não está mais lá. Jesus, você pode ir em qualquer túmulo aí de qualquer um desses deuses que se fala, ou de pessoas que foram muito importantes. Você vai ler ali assim, aqui jaz, tá lá, aqui jaz, tá morto. Mas você vai lá no túmulo de Cristo, não está morto, ele está vivo. Porque o reino de Deus é para nós que cremos nesse mistério. Que se ele ressuscitou, ele também vai nos ressuscitar. Se ele venceu, foi as primícias dos que dormem, assim também a gente vai viver o propósito de Deus. Às vezes a gente não entende o que é o reino dos céus, porque a gente não sabe o que é o céu. Gente, o céu, eu tenho umas elucubrações humanas malucas, assim, eu acho que o céu é a coisa mais linda do mundo. Eu acho que lá no céu, vou falar agora igual louca, vou falar igual Paulo, fora do corpo, Paulo fala que foi lá e viu coisas que nem
Nem tinha. Mas eu acho que o céu é o lugar mais lindo que possa existir. Eu acredito que a gente não vai perder nossa memória. Aí vocês podem falar assim, mas pastora, a gente vai chegar lá no céu e vai ver que alguém da nossa família não está lá e a gente vai ficar triste. Não acredito, porque eu acredito que a nossa mente vai assim, bum. Todo coisa. Eu acredito que lá no céu não vai ter esse negócio de vou lá bater na Eva, porque não vai ter. Vou lá. Eu acredito que lá a gente vai ver Abel. Quero conhecer Abel depois da mensagem que o pastor trouxe. Caramba, que vontade de conhecer Abel, de conversar com Paulo. Eu fico pensando, quando eu chegar lá no céu, eu penso que eu vou encontrar Adriano. Vocês acreditam nisso? Eu até vontade de chorar. Vi Adriano bonitão. Bonitão, sem nenhuma, sabe? E essa semana uma pessoa conversou comigo e falou assim, mas Ana, como que eu vou entender o céu? Meu pai morreu com 34 anos. Minha mãe acabou de morrer com 67 anos. Como que é lá no céu? Meu pai vai estar com 34, minha mãe com 67. Gente, é uma coisa linda. Eu acredito que vai estar todo mundo bonitão. Porque o que faz eu chegar com 67 anos e ficar enrugada? Não é o pecado? Vai ter pecado lá? Todo mundo esticado, gente. Todo mundo magro, bonitão. É o céu. Eu estou falando aqui, parece que eu estou enlouquecida. É para você vislumbrar um pouquinho. Imagina encontrar Lázaro lá. Aí você vai falar assim, vou contar com o Dudu, lá Dudu vai ser meu marido. Não, lá não se dá em casamento. Dudu vai ser meu irmão lá. Dudu não vai ser meu marido lá. Dudu não vai se dar casamento, né? Não vai ter isso. Um lugar perfeito. Mas eu preciso começar a viver esse reino aqui. Começar a sonhar. Tem uma música da harpa cristã que fala isso. Que fala de sonhar. Eu tenho saudade. Eu falei, como alguém tem saudade de algo que não conhece? Hoje eu entendo. Como que você tem saudade do céu? Você não conhece o céu? Mas hoje eu entendo. Vendo tanta desgraça nesse mundo, vocês acham que isso aqui vai melhorar? Vocês acham que esse mundo vai melhorar? Não vai. Não vai. É muita desgraça. É muita tristeza. Pessoas perto de nós morrendo de um vírus que foi, sabe, sei lá, foi criado. E quem fica vivo desse vírus ainda fica com sequela. A gente estava conversando com a Helena do irmão, porque o irmão dela surtou. Por que surtou? Porque faltou, nessa porcaria do vírus, faltou um pouco de oxigenação no cérebro. Está lá ele todo inchadinho. Só Jesus. Não está com Covid mais não. Mas está com a sequela. Contra a Robert lá. Meu Deus, Robert magrinho. Gente, é o que Deus ele quer para nós. Vamos viver esse reino aqui em nome de Jesus? Vamos ver o propósito de Deus aqui? Vivendo aqui com os pés lá. Não, vivendo aqui com os pés aqui, com a cabeça lá. Porque quando vêm as situações difíceis, as coisas que vai fazer eu e você falar, mas meu Deus, será que não tem jeito? Você, não, tem jeito, existe um céu me esperando. Existe a glória de Deus me esperando, é para lá que eu vou. Não sei se eu vou com 70, não sei se eu vou com 80, se eu vou com 90, se eu vou agora, se eu vou daqui a pouco, não sei quando eu vou. Mas tem esse lugar de esperança para mim e para você. Amém, igreja? Vamos viver esse reino, vamos lavar os pés, vamos preferir honrar uns aos outros, para a gente já exercitando o que é esse reino lá na glória. Amém?